Fala galera, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Moster e hoje vamos tratar aí de um assunto muito importante aí dentro das ciências naturais. Importante dentro das ciências naturais e do nosso próprio cotidiano. Por que importante, pessoal? Hoje vamos falar sobre as escalas de graus Celsius, graus Fahrenheit e Kelvin. Bom, mas o que é tão importante assim? Pô, pessoal, estamos falando aí de calor, certo, pessoal? Estamos falando aí, ó, de fluidez, né? Fluidez de energia entre corpos. Vamos lá, exemplos do cotidiano. Você já teve, então, sensação de frio, sensação de calor, sensação de quente, gelado, blá, blá, blá. Qualquer sensação que você tenha, que você fala, nossa, hoje está calor, hoje está frio, o corpo está quente, o corpo está frio, e algo assim nesse sentido. Não tem que se preocupar, né, com a relação correta, né, de falar, nossa, isso aqui fisicamente está correto, isso aqui fisicamente não está correto. Mas sensações que você tem, por quê? Porque nós temos sensores térmicos, e esses sensores térmicos, eles são importantes aí para direcionar, né, para avisar, né, que um corpo, por exemplo, está quente, ou que um corpo está perdendo calor, está ganhando calor, e assim sucessivamente. Pessoal, quando alguém está com febre em casa, o que a gente faz? Primeira coisa, as pessoas vêm, colocam a mão e falam assim, nossa, a temperatura está acima do normal. Aí vem com o termômetro e constata, né, essa temperatura está muito acima, então existe uma ficção aqui. Pessoal, isso aí está no nosso cotidiano em vários exemplos. Pessoal, escalas de Celsius, escalas de Fahrenheit, escalas de Kelvin, né? Se pegar, por exemplo, o Brasil, nós temos aí a temperatura em Celsius, né? Outros países utilizam Fahrenheit, mas todos esses países, eles usam o padrão internacional para medidas em Kelvin. Antes de entrarmos aí nas escalas, vamos definir alguns conceitos que serão orientadores da nossa aula. O primeiro deles, pessoal, é definir o que é a termologia. Então, a termologia nada mais é do que uma parte da física, e essa parte da física, ela estuda o que, pessoal? Ela estuda as leis que regem os fenômenos caloríficos. Temos aí a termometria, e a termometria faz o quê? A termometria estuda as medidas de temperaturas e os efeitos provocados pela sua variação. Outros conceitos importantes, pessoal. Temperatura, o que é essa temperatura? É a medida da agitação molecular. Quanto maior for, né, a agitação dessas moléculas, maior a sensação que nós temos de calor, né? Então, quanto menor for, menor a sensação de calor. O calor em si nada mais é do que a energia térmica em trânsito. E o equilíbrio térmico é quando essas temperaturas estão iguais, né? Quer um exemplo aí de equilíbrio térmico no cotidiano? Veja lá, por exemplo, quando você faz lá o leite para a criança e a criança fala que está muito quente. Ou se ela não fala, ela não pega, né? Aí você vai lá, leva na água e tenta fazer um equilíbrio a fim de reduzir aquela temperatura. Ótimo, interessante. Outro exemplo, pessoal, chega lá na época de inverno, né? Quando os corpos estão mais próximos, a sensação de ausência de calor, né? Ela diminui, né? Vamos dizer assim, o que é essa ausência de calor? A ausência de calor é o que nós chamamos de frio. Então, quando os corpos estão mais próximos, você consegue equilibrar essa temperatura. Vamos lá então, pessoal, partindo para as nossas escalas termométricas. Temos aqui então, pessoal, as nossas três escalas termométricas. A temperatura em graus, a temperatura em Fahrenheit e a temperatura em Kelvin. 100, 212 e 373 correspondem respectivamente ao ponto de ebulição. Ponto de ebulição de quem? Ponto de ebulição da água. A 100 graus, 212 e 373. Esse C, esse F e esse K que está aqui ao meio do nosso gráfico, certo? Ao meio da nossa escala, significa a temperatura que nós queremos saber, né? A temperatura que nós vamos procurar, certo? E esse 0, 32 e 273 nada mais é do que a temperatura de fusão. Então nós temos lá a relação entre o ponto de ebulição e o ponto de fusão, certo? Vamos lá. Se colocarmos então neste outro quadro, veja que nós teremos aqui o seguinte. Vamos lá então, nós temos a temperatura em graus, menos quem? Menos a nossa temperatura de fusão, que é 0. Então, a temperatura em graus menos a temperatura de fusão, dividido pela temperatura de ebulição menos a temperatura de fusão. Então nós temos lá, ó, temperatura menos 0, dividido por 100, menos 0. Isso aqui equivale a quem? Equivale a nossa temperatura em Fahrenheit menos 32 dividido por quem? Dividido pelo ponto de ebulição menos o ponto de fusão. E vale também para a temperatura em Kelvin. Temperatura em Kelvin menos o ponto de fusão dividido pelo ponto de ebulição menos o ponto de fusão. Então, se nós pegarmos tudo isso aqui, ó, pega tudo isso daqui, simplifica. O que nós temos então? C sobre 5 é igual a F menos 32 sobre 9, que é igual a K menos 273 sobre 5.
Então a gente pode simplificar, né, e utilizar agora esse conceito para resolver os exercícios que são propostos. E acompanha comigo então os exercícios, pessoal. Então vamos lá. Relacionou C sobre 5 é igual a F menos 32 sobre 9 igual a K menos 273 sobre 5. Vamos para a aplicação. Então você tem lá, por exemplo, um corpo que tem 40 graus. E você quer converter 40 graus em Fahrenheit. O que você faz? Relaciona as duas temperaturas. C sobre 5 é igual a F menos 32 sobre 9. Beleza, pessoal? Você tem 40 graus, então você substitui o C por 40. 40 sobre 5 é igual a F menos 32 sobre 9. O que você faz? Multiplica cruzado. Isso aqui é uma regra de 3. Multiplica lá, ó, 40 por 9. Faça aí, 40 por 9 vai dar 360. Se você multiplicar o 5 pelo F, dá 5F. 5 vezes menos 32 dá menos 160. Pega esse 160, passa junto com 360. 360 mais 160 igual a 5F. Bem, 360 mais 160 dá quanto? Dá 520. 520 é igual a 5F, ou seja, F é igual a 520 dividido por 5. E quanto que é 520 dividido por 5? É 104, ou seja, 40 graus Celsius equivale a 104 Fahrenheit. Joia, pessoal? Vamos para mais um exemplo. Então você tem, por exemplo, 40 graus e você quer converter 40 graus para Kelvin. Tá, relaciona os dois. C sobre 5 é igual a K menos 273 sobre 5. Bem, se nós observamos que os dois aqui, ó, C sobre 5 e K menos 273 sobre 5 são comuns, eu posso arrancar esse 5 daqui, corto 5 com 5 e eu fico com o quê? Eu fico só com C é igual a K menos 273 e só. Tiro 5 e tiro 5. Isso eu posso fazer com graus Celsius para Kelvin. E fica até muito mais fácil. Por quê, pessoal? Veja lá o que nós temos então. 40 substitui C. 40 é igual a K menos 273. Esse 273 passa somando, passa positivo junto com 40. Bem, 40 mais 273 é igual a 313. Então, ó, veja lá, é o mais fácil que nós temos. Se a gente tem, por exemplo, sei lá, você tem lá a temperatura de 2 graus, né? 2 graus para Kelvin. É só somar com 273. E aí você não precisa ficar multiplicando cruzado sobre 5 e sobre 5, porque a gente cortou esses dois caras aqui da nossa equação. Certo, pessoal? Último exemplo. Você tem lá, ó, 60 Fahrenheit e você quer passar aqui 60 Fahrenheit para Kelvin. Relaciona os dois. K menos 273 sobre 5 é igual a F menos 32 sobre 9. Beleza, 5 e 9 não dá para cortar um com o outro. Então o que você faz? Substitui. Você tem o que? Você tem 60 Fahrenheit. Veja que no lugar de F vai agora 60. K menos 273 sobre 5 é igual a 60 menos 32 sobre 9. Multiplique isso aqui cruzado, pessoal. Multiplica cruzado. O que você faz então? Se você multiplicar o 5 por 60, você chega a 300. 5 vezes menos 32 dá menos 160. Então 300 menos 160 é igual a 9 vezes K e 9 vezes menos 273, que vai dar 2.457 negativo. Passa esse 2.457 negativo lá para o outro lado da equação, a gente tem o quê? Nós temos então 2.597, que é igual a 9K. E agora terminou o exercício. O que você faz? Você pega o seu 2.597, divide por 9 e tem o resultado de 288,5. E assim nós relacionamos as três temperaturas. Então 60 Fahrenheit em Kelvin vale 288,5. Pessoal, é muito simples esse conteúdo e muito fácil de nós resolvermos. É um conteúdo que você estuda aí lá pelo 9º ano, 8º ano, né, do ensino fundamental, e depois você vê ele dentro do conteúdo de física, ele está relacionado aí com todo o conteúdo de ciências naturais. Façam exercícios, pessoal, usem livros, apostilas, sites, mas desenvolvam, né, cálculos, né, desenvolvam cálculos para treinar bastante, porque serão muito cobrados aí no futuro. Certo, pessoal? Agora que vocês, né, estão até a nossa próxima aula, vocês já sabem, nos sigam nas redes sociais, inscreva-se no canal e não perca nenhuma atualização. Agora vocês, galera, e até a próxima!